Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vão vocês? Espero encontrar todos bem. E quando eu falo encontrar todos bem, é bem debaixo da graça de Deus. Porque o bem na nossa concepção não é o bem, muitas vezes, na concepção que Deus tem para nós. E é disso que nós vamos falar hoje. Venho te convidar a abrir seu coração, venho te convidar a trazer o entendimento das revelações de Deus para nossas vidas. E essa palavra é para aquele que conhece e já prova o que Deus tem feito na sua vida através da vontade dele, não da nossa. E assim é a vida do cristão. Assim é a vida daquele que conhece e se rendeu à vontade do Senhor. E eu vou trazer o exemplo de um homem muito conhecido, que é Paulo de Tarso. Paulo, um grande apóstolo. Por que apóstolo? Porque abriu muitas igrejas. Esse é o termo dado para quem abre igrejas, apóstolo. E por isso Paulo é chamado de apóstolo, o apóstolo Paulo. Paulo é um homem que entregou sua vida a Deus no sentido de se dispor ao que Deus queria para a sua vida e ser usado como ferramenta sobre a face da terra. Foi um homem extremamente capacitado na leitura, um intelectual, se podemos dizer assim, poliglota, falava várias línguas, tinha entendimento sobre todas as coisas, porque ele foi treinado e instruído na sua vida de adolescente e adulta, não na ciência de que ele seria esse escolhido de Deus, mas ele foi assim capacitado por Deus durante sua vida para falar com aquelas pessoas que tinham perfil para escutá-lo. E assim foi. Eu vou trazer para nós aqui um exemplo de Paulo, que ele, sendo apóstolo, ele não tinha autonomia para fazer o que ele queria. Apesar dele ter aberto muitas igrejas, não foi ele que abriu e não foi o plano dele que estabeleceu isso, foi Deus. E nós vamos entender isso no livro de Atos, de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Tem um versículo que diz, o versículo 5, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, a cada dia cresciam em número, ou seja, quem acrescentava era Deus, quem trazia as pessoas para ouvir a palavra que Paulo dizia acerca de Jesus era Deus, era o Espírito Santo de Deus que trazia essas pessoas e esses corações eram abertos. E tanto era que Paulo, quando tinha o seu próprio desejo, ele não conseguia exercer, porque já no versículo 6 e 7 diz isso, que eles passaram para algumas terras, queriam ir para algumas terras, mas o Espírito Santo não deixava eles ir. Alguma coisa os impedia. O que não deixava? Deus falava no ouvido dele? Não. Algo não deixava que eles saíssem, alguma situação impedia que eles saíssem daquela região e fossem para outra. Mas Deus encaminhava eles para determinadas situações, tanto que ainda no capítulo 16, e você vai ler esse capítulo completo para poder entender como ele se discorre, ainda no capítulo 16, Paulo estava dormindo, e dormindo, o Senhor falou com Paulo em um sonho que era para ele ir para determinada cidade. E ele assim acordou pela manhã e disse, vamos para essa cidade, porque lá temos atividade, e Deus vai nos orientar o que devemos fazer ali. Paulo achou que ia para uma grande jornada de paz, e não foi bem assim. Chegando nessa cidade, Paulo encontrou ali várias situações, dentro daquela cidade, e uma delas é encontrar uma moça que ela profetizava o futuro. Para aquelas pessoas que viviam naquela região, elas acreditavam que ela trazia profecia do futuro. E assim que Paulo chegou naquela cidade, essa moça começou a dizer que Paulo era, esse sim é o enviado por Deus. E ela repetia isso dias após dias. E aquilo incomodou Paulo, tanto que ele chegou para ela e repreendeu na vida dela o inimigo. Porque ele entendeu que aquilo era uma afronta do inimigo para ele, que queria trazer uma multidão para que ouvisse ele, não pela palavra, mas sim pela emoção, sim pelo sobrenatural. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que nós nos convertemos aos pés dele pelo sobrenatural, pela emoção, por ele resolver os nossos problemas. Não. Deus quer que nós possamos buscar a presença dele pelo nosso coração aberto.
Ele quer que nós possamos estar na presença dele porque nós realmente temos um coração convertido, ou seja, que fez uma conversão de rota e buscou a presença de Deus para a mudança das nossas vidas. E assim Paulo repreendeu na vida dela e aquele espírito imundo saiu. E aquele espírito imundo já não pertencia mais a ela e ela não conseguia falar as mentiras que ela dizia acerca de futuro. Pessoas ganhavam dinheiro com ela nessa época. Existiam ali dos seus familiares e pessoas em volta dela que cobravam para que as pessoas pudessem vir ela ler, né, o que seria o futuro, e aquilo parou de acontecer, porque aquela menina já não tinha mais a presença maligna na vida dela, ela estava limpa. O que eles fizeram? Foram na cabeça dos líderes daquela cidade e fizeram prender a Paulo, porque ele acusando Paulo de ser um atormentador, vamos dizer assim. Muito bem, Paulo foi para onde? Para a cadeia. Opa! Paulo entendia que ele ia levar a palavra de Deus naquela cidade, e Paulo foi para a cadeia. Só que Paulo não estava sozinho nessa jornada, ele estava com Silas. E aí vem aquela passagem, né, que nos traz Paulo e Silas na prisão. E tem até um louvor, né, que traz isso. E justamente no versículo 25, Paulo e Silas na prisão, né, eles estavam presos, e a palavra diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente veio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões. Todos foram soltos da prisão. O que a palavra de Deus nos traz nisso? O que Paulo entendeu? Silas, não sei porquê e nem para que Deus nos colocou na cadeia. Mas já que estamos aqui e estamos debaixo da vontade de Deus, vamos louvar e orar. Orar para conversar e relacionar com o Pai, e louvar para agradecer e ser grato, porque independente da luta e da dor, o propósito de Deus irá se cumprir e será revelado a sua graça sobre o que Ele precisa e o que Ele quer de nós nesse local. Vamos orar, Silas. E assim Paulo fez, orou, louvou, as pessoas que estavam em volta viam a aflição e o entendimento de que eles foram presos, por que eles foram presos, mas mesmo assim eles continuavam entregando suas vidas a Deus, não questionando, mas aceitando aquele momento na vida deles. E eles não sabiam do futuro, eles não tinham noção do que ia acontecer. E houve o quê? Aquela prisão toda se quebrou, o terremoto aconteceu, o carcereiro desesperado buscou o seu suicídio, porque ele deixou todos os presos escaparem. Paulo automaticamente disse para ele, não faça isso porque estamos todos nós aqui, ninguém fugiu, estamos todos nós aqui à sua espera, nós não vamos fugir. E o carcereiro, vendo aquilo, se prostrou, né? E no capítulo 30, vem nos dizer, e tirando para fora, diz, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Porque ele viu o poder de Deus naquilo, ele estava ouvindo Paulo cantar, louvar, e orar, ele e Silas, e ele viu que Deus é que fez aquele movimento. E tirando-os para fora, disse, Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e sua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Então ali no versículo 32, nós já entendemos que Paulo já havia, depois daquele movimento, já havia sido conduzido para a casa do carcereiro. O carcereiro levou Paulo e Silas para a casa dele, para que as pessoas na casa dele, porque ele era o sacerdote daquele lá, aquele homem era o líder da sua casa, e ele colocou todos para ouvirem Paulo e Silas. E Paulo e Silas levaram aquela palavra, conduziram aquela palavra dentro daquele lar. Ou seja, Deus fez um movimento todo de salvação naquela cidade, de condução de Paulo e Silas naquela cidade, não para abrir uma igreja, não para movimentar multidões, mas para salvar uma família, a família do carcereiro, a família que Deus havia escolhido para apresentar. É Deus que acrescentou aquela família ao reino através da palavra de Paulo. E quando a gente fala que nós somos escolhidos por Deus, tanto para conduzir quanto para sermos salvos, isso é maravilhoso, porque demonstra o cuidado e o zelo de Deus na individualidade, no individual do nosso espírito. E aí vem a revelação. A partir daquilo, Paulo e Silas entenderam de que o propósito naquela cidade havia sido cumprido. Porque no outro dia, já mandaram soltar eles.
Eles não fugiram, eles voltaram para a prisão e no outro dia o líder da cidade já chegou para os carcereiros e disse: soltem esses homens, não há necessidade deles ficarem presos. Ou seja, a lei foi cumprida, não houve nenhum movimento de se quebrar a lei humana para que a lei de Deus se estabelecesse. Todo o movimento foi ocorrido e ocasionado debaixo da vontade de Deus para a salvação de uma família, para a salvação de um povo escolhido naquela terra. Mas ainda assim Paulo disse: não, peraí, eu não vou sair escondido não. Vocês me colocaram na prisão sem motivo e vocês, esses homens que falaram que eu vou ter que soltar, vão ter que vir aqui e me soltar, porque eu não sou qualquer um, eu sou um romano. E ele era um homem de uma casta importante, né, em Roma. Então eu não sou qualquer um, eu sou romano. E aí vieram os homens e falaram assim: opa, vamos ter que, já que é romano, nós vamos ter que ir lá e dar realmente relevância a esse homem, porque ele é relevante dentro da hierarquia romana, né? E assim o fizeram, foram lá e pediram desculpas a Paulo e falaram: pode vir, saia. E saiu na frente, no sol, na frente de todos. Foi libertado e honrado na frente de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra que Deus traz para nós demonstra que independente da luta que você esteja, independente do propósito que Deus tenha na sua vida, se você está ativo, se você não está ativo, é só Deus que vai te conduzir ao caminho perfeito, e não quer dizer que esse caminho é o que você queira. Não quer dizer que esse caminho é o que estão dizendo que você tem que caminhar. Não quer dizer que a luta que você está passando e até a acusação que você está passando é real. Às vezes é propósito de Deus. Vão te acusar, vão te açoitar, vão te maltratar. Mas existe propósito de salvação de Deus nesse momento. Você está sendo usado por Deus para poder salvar vidas ou uma família. Só peça a Deus e louve a Ele, orando, pedindo forças, direcionamento, e louve agradecendo, porque a honra e a glória será dada a você através da vontade do Pai. Não ande por caminhos que você queira, ande por caminhos que Deus abra para você ir. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Porta que Deus fecha, ninguém abre. Não fique empurrando a fechadura. Não fique arrombando portas que não são para você entrar. Entre por portas que Deus já abriu e que colocou para que você adentre sobre elas. Tenha o discernimento do Espírito na sua vida. Louve e ore a Deus a todo momento. Paulo e Silas. Paulo não estava sozinho, Paulo estava com Silas. Quem está do seu lado? Quem está te ajudando a orar? Quem está te ajudando a louvar? Quem está te acompanhando? Você está sozinho? Tem alguém te ajudando a fortalecer a sua fé em Deus? E ouvindo a mesma palavra que você? Ou existe uma pessoa do seu lado que está ouvindo uma palavra diferente, te conduzindo para um outro caminho? Busque pessoas que vão te suportar. Não suportar no sentido de te aguentar, de te tolerar, mas te suportar no sentido de te dar suporte, de te orientar e estar na mesma fé e na mesma direção que você. Seu esposo, sua esposa, um amigo de fé, uma pessoa que realmente tenha o entendimento da palavra. A palavra traz que um cego não guia outro cego. Então, muito cuidado com quem você está andando e quais os conselhos que você está ouvindo. Tem que haver combinação dos céus para que os conselhos ajam de forma coerente na sua vida. Amém? Essa é a revelação de Deus para nós. Esse é o direcionamento que Deus dá para nós. Não se importe com o seu momento, importe com o propósito. Importe com o que Deus quer, porque vai acontecer. E se você estiver orando e louvando e ouvindo a vontade de Deus, a vitória é certa em o nome de Jesus. Amém? Vamos orar para isso e pedir para que Deus traga a nós, sempre nos nossos corações, um coração aberto, um coração quebrantado, um coração realmente pronto para ouvir e sofrer, né, as aflições que nós, como cristãos, iremos sofrer, mas sempre ligados na vontade do Pai. Senhor, nós entramos na sua presença, Pai, agradecendo a sua grandiosidade e a sua soberania, Criador de tudo e de todos. Estamos aqui como criaturas não para dizer o que o Senhor tem que fazer, mas para receber as suas orientações, Pai. Obrigado, Senhor, porque tem derramado em nossos corações o desejo de te buscar, o desejo de orar, de louvar, de entregar e conduzir, ó Pai, o seu ministério.
Senhor, pedimos agora para cada um de nós que estamos aqui orando a Ti, Pai. Revela-nos, ó Pai, o caminho e o propósito do Senhor com o momento que estamos passando. Esse momento não é eterno, esse momento é um propósito Seu, seja para as nossas vidas ou vida de terceiros. Envia-me a mim, ó Pai, envia a nós pessoas que possam nos suportar no sentido de estarmos sempre um ajudando o outro, sempre na sua direção e ouvirmos a mesma palavra, porque a palavra, o Senhor mesmo Deus nas nossas vidas. Quem estiver do nosso lado vai ouvir a mesma palavra, não vai ouvir uma palavra diferente. É a palavra do Senhor, a palavra que revela, a palavra que nos acalenta. Não pode haver conflito de entendimento, Pai, porque a sua palavra é clara. E nós te agradecemos, Senhor, agradecemos porque o Senhor muda as nossas histórias. O Senhor trabalha em nossas vidas. E eu coloco a vida de cada um de nós aqui, Senhor, que estamos em oração, na sua presença, para que possamos ter a paz de saber que estamos no seu caminho, independente do que estejamos vivendo. Apenas seguindo e sermos constantes, ó Pai, no Senhor, porque eu tenho a certeza de que o milagre, prisões serão quebradas, terremotos estarão tirando tudo do lugar, e o Senhor, através do seu poder, estará agindo para a salvação, que é o seu propósito, Pai. Porque andamos nessa terra olhando para as coisas do céu, olhando para o Senhor. Salva-nos, Pai, liberta-nos e tira-nos, ó Pai, da prisão, dos grilhões e leva-nos à salvação através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Nós te agradecemos para a honra e glória do seu santo nome e entregamos nossas vidas e nossa direção completamente a Ti. Amém, Jesus? Muito obrigado. Meu irmão, minha irmã, muito feliz de estar trazendo essa palavra para nós, uma palavra de conforto, uma palavra de direcionamento, e que a sua vida seja transformada pelo poder de Deus e que esse momento seja compreendido por você como um momento de transição para algo muito maior que Deus tem a trabalhar na sua vida. Amém? Glórias a Deus, abençoada seja a sua vida e direcionada a todo tempo por Jesus. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima oportunidade.